Olá, saudações a todas e todos. No segundo vídeo dessa segunda etapa da série Arquitetura do Caos, nós vamos dar continuidade a algumas reflexões que nós fizemos no vídeo anterior a respeito da aplicação de estratégias de manipulação psicológica das massas usadas por agências especializadas em publicidade e marketing político na grande rede, nas plataformas sociais e também em mensageiros instantâneos, para influenciar e interferir em eleições e em pleitos populares. A radiografia dessa realidade, relativamente recente, revela que quase todas essas manobras usam métodos de instrumentalização da linguagem em suas formas falada, escrita e por imagens, ou hipermídias na internet. Trata-se, como já vimos, de uma espécie de evolução na linha do tempo de teses e práticas de propaganda, de comunicação, de psicologia de massas, que foram sendo refinadas nos passos dos avanços tecnológicos e que transformaram as operações psicológicas e de influência da era digital em armas poderosíssimas e parte fundamental das estratégias de dominação e de tomada de poder que são típicas do século XXI. No vídeo de hoje, eu trago algumas reflexões que me foram despertadas pela leitura de dois textos do filósofo italiano Domenico Losurdo, reflexões essas ligadas ao papel desempenhado pela grande rede, a internet e as suas plataformas menores sociais, como, por exemplo, Facebook, Twitter e WhatsApp. Um desses textos do Domenico Losurdo, escrito no ano de 2011, é intitulado Estende-se o domínio da manipulação, o que se passa na Síria? E o outro texto, que nos interessa especialmente aqui, é do ano de 2010, 3 anos antes das denúncias feitas pelo ex-analista de sistemas da CIA e da NSA, Edward Snowden, e tem o título de Resistência Falsa e Manipulações Verdadeiras, a Geopolítica da Internet. Eu vou colocar o link de acesso online desses dois textos aqui no Mostre Mais do portal Fio do Tempo, para quem se interessar poder ter acesso aos textos. Pois bem, pessoal, antes de apresentar uma provocação que é feita nesses textos, eu vou destacar uma questão apontada pelo Domenico Losurdo no texto Resistência Falsa e Manipulações Verdadeiras à Geopolítica da Internet, que é o papel da grande rede e dos seus dutos na aplicação das operações psicológicas em larga escala, visando a derrubada de governos e mudanças de regime, tal como ofensivas neocoloniais alavancadas por guerras de informação, guerras em rede e o uso sem moderação nenhuma de artefatos semióticos, de bombas semióticas nas diversas mídias. Nesse texto e no Estende-se o domínio da manipulação, de 2011, Losurdo aponta brevemente diferentes episódios ocorridos na Revolução de Veludo, na antiga Tchecoslováquia, na Síria de Bashar al-Assad, na Romênia de Nicolae Ceausescu e no Irã de Mahmoud Ahmadinejad. Episódios esses que tiveram em comum o fato de terem contado com intensa manipulação midiática por imagens, notícias e fotomontagens, com o objetivo de desacreditar e atingir também, via manipulação da opinião pública, os governos dessas demografias-alvo. Afinal, como disse o comediante estadunidense Jon Stewart, para que enviar exércitos? Se abater governos inimigos pela internet é tão fácil quanto comprar um par de sapatos. Um fato importante e bastante curioso que é relatado pelo Domenico Losurdo se encontra na gênese das experimentações de operações psicológicas desenvolvidas pela agência CIA no início da Guerra Fria, quando o objetivo era atingir o campo socialista. Apenas lembrando que nessa exata época, um golpe forjado com campanhas de mídia e desinformação orquestradas por Edward Bernays, assim como ataques pontuais de milícias de terror, derrubou o governo de Arbenz na Guatemala, que a propaganda de Bernays fixou no imaginário popular como uma espécie de paranoia da ameaça comunista. Vamos dar uma olhada nesse evento relatado pelo Losurdo no próprio texto dele.
Então, esse fato importante relatado pelo Domênico Lossurdo nesses dois textos foi um fenômeno estranho ocorrido numa pequena cidade do sudeste da França chamada Pont-Saint-Esprit. Cidade essa que, em agosto de 1951, teria sido sacudida por uma misteriosa epidemia de loucura coletiva que levou a óbito várias pessoas, com dezenas de outras acabando em asilos e centenas dando sinais de delírios e de alucinações, muitos indo parar no hospital com camisa de força. Foi lendo os textos de uma antropóloga da Universidade do Estado de Washington, Rebecca Lemov, sobre as tentativas desumanas da CIA e de alguns psiquiatras renomados de destruir e reconstruir a psique dos pacientes nos anos 50, que Lossurdo tomou conhecimento que a referida cidade francesa fora alvo de um experimento dessa agência estadunidense, cujos agentes teriam contaminado com LSD bisnagas, baguetes vendidas nas padarias da cidade, provocando nos habitantes locais, a título de um estudo de campo, esses efeitos de loucura coletiva que promoveram um desastre na cidade. Pensando em mostrar que eventos como esse realmente faziam parte do desenvolvimento de técnicas de manipulação psicológica pela CIA, bancadas pelo governo estadunidense e ainda distantes de todo aparato tecnológico digital que viria a surgir com força cerca de 4 décadas depois, eu separei uma pequena passagem do documentário The Century of the Self que ilustrará esse episódio descrito por Lossurdo para exemplificar uma evolução das operações psicológicas na linha do tempo, no caso ocorrido nessa cidadezinha francesa. Vamos dar uma olhada no vídeo, então. But the idea that it was necessary to manipulate the inner feelings of the American population in the interests of fighting the Cold War now began to take root in Washington. Above all, in the CIA, who were going to take it much further. They were concerned that the Soviets were experimenting with psychological methods to actually alter the memories and feelings of people, the aim being to produce more controllable citizens. It was known as brainwashing. Psychologists in the CIA were convinced that this really might be possible, and that they should try to do it themselves. The image of the human being that was being built up at that particular time was that there was a great deal of vulnerability in every human being, and that that vulnerability could be manipulated to program somebody to be something that I wanted them to be, and they didn't want to be. That you could manipulate people in such a way that they could be automatons, if you will, for whatever your own purposes were. This was the image that people thought was possible. In the late 50s, the CIA poured millions of dollars into the psychology departments of universities across America. They were secretly funding experiments on how to alter and control the inner drives of human beings. The most notorious of these experiments was run by the head of the American Psychiatric Association, Dr. Ewen Cameron. Like many psychiatrists at that time, Cameron was convinced that inside human beings were dangerous forces which threatened society. But he believed that it was possible not just to control these forces, but actually remove them. He thought that psychiatry should not just concentrate on sick people, mentally ill, but should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities, because they knew in a rational, scientific way what was good for people. Cameron had set up a clinic in a hospital in Montreal called the Allen Memorial. It is now long since closed down. Cameron took patients who suffered a wide range of mental problems. His theory was that these resulted from forgotten or repressed memories. But he was impatient with the idea of using psychotherapy to uncover them. Instead, he would simply wipe them. Cameron used drugs, including LSD, and the technique of ECT, electroconvulsive therapy. It was conventionally used at that time to relieve depression. But Cameron was going to use it in a new way, to produce new people. He was really using it to try and change the fundamental function of the individual,
to alter their past memories, their past ways of behaving. And as I think he said at one point, it is to just sort of erase everything from their past so that you then had a slate in which you could record new ways of behavior. I don't remember what happened to me. I was introduced to Dr. Cameron, and I don't remember Dr. Cameron at all. I don't remember any of that. They shipped me up to what they call the sleep room, and they gave me all of these electroconvulsive shock treatments and megadoses of drugs and LSD and all of that, and I have no memory of any of that. Nothing of that time of the Allen Memorial or any of my life previous to that. All gone. Wiped. And then having depatterned somebody or brought them down to where basically nothing but the essential functions of the body were going on in terms of breathing and things of this nature. Then he would begin to feed material into these individuals, positive material, such that the brain would be programmed in a positive way so that the individual would be completely altered. Then he put these tapes under our pillows called psychic driving. He would then put back into this empty brain a program of whatever sort he decided upon, and the people like myself would wake up another person, I guess. In fact, Cameron's experiments were a complete disaster. All he managed to produce were dozens of individuals with memory loss, and the ability to repeat the phrase, "I am at ease with myself." And it was not an isolated case. Almost all the experiments the CIA funded were equally unsuccessful. Impressionante esses experimentos, não é? E eles, de um certo modo, corroboram o relato daqueles eventos na cidade francesa de Pont-Saint-Esprit. Bom, vamos então à provocação que eu havia dito que o Domênico Losurdo faz nesses dois textos dele, que são, de certo modo, complementares. Provocação, reflexão essa, que se resume numa pergunta, abre aspas, afinal, é possível incitar ou convulsionar as massas humanas por outros meios, além dos meios farmacológicos? Essa é a questão. Bom, eu creio que sim, e acho que ele também concordaria que sim, pelo fato de lançar a seguinte questão no final dos seus textos, analisando as manobras geopolíticas imperialistas para a tomada de poder usando a grande rede e as plataformas sociais. Abre aspas. Será que, tal como alguns fármacos, a incitação e o convulsionamento das massas podem ser resultado do recurso às novas tecnologias e às estratégias de comunicação de massa? É o que coloca Losurdo. Bem, pessoal, a ideia de que a linguagem falada, escrita ou por imagens tem a potência para agir na psique humana, tal como certos fármacos fazem quando atuam nos corpos, está presente numa analogia feita pelo filósofo siciliano Gorgias há muito tempo atrás. Segundo essa analogia, entre palavra e fármaco, escrita, imagem e fármaco, a linguagem própria ao campo visual, grafada ou ao campo auditivo, não só pode dar conhecimento, informar, dizer, enganar, persuadir, mas também influenciar nos pensamentos e percepções, despertando afetos, emoções, desejos, provocando alegrias, tristezas, medo, raiva, ódio e até mesmo paralisar as pessoas, deixando-as sem reação quando é o caso, por exemplo, em que se mesclam afetos que podem confundir e influenciar as percepções que as pessoas estão tendo sobre a realidade em que elas vivem ou que elas se sentem inseridas. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo, o que foi necessário também para que nós iremos ainda refletir e pensar juntos no próximo vídeo. Até!